Olá, tudo bem com vocês? Que a paz de Cristo esteja habitando em seu coração aí nesse momento. Dando continuidade às nossas meditações dessa semana em que antecede a Páscoa, sobre as 7 palavras de Jesus na cruz, hoje olharemos para a quarta palavra, que está lá em Marcos, capítulo 15, versículo 33 e 34. Diz o seguinte o texto: Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Essas palavras de Jesus, elas muito nos intrigam, né? Como que pode Jesus, sendo Deus, questionar Deus, sendo que ele próprio era Deus, por um possível abandono? Parece que não faz muito sentido, não é mesmo? Essas palavras, ainda que pareçam algo desesperador por parte de Jesus, mesmo assim elas são expressas de uma forma íntima, porque ele fala: Deus meu, Deus meu. Jesus sabia que, mesmo ele estando ali naquela situação de extrema dor, Deus continuava sendo o seu Deus. Porém, a dor dele era tão grande que, por um momento, ele sentiu que aquele Deus que tanto o amava poderia tê-lo abandonado naquele momento cruel. Matthew Henry diz o seguinte, abre aspas: Deus Pai permitiu que a alma do Senhor Jesus sentisse a aflição de sua ira contra o homem por causa do pecado. Cristo foi feito pecado por nós, uma maldição por nós. E, por essa razão, embora Deus o amasse como filho, ele o olhou com um semblante sério, como um fiador. Fecha aspas. Sabe o que significa fiador? Fiador é aquele que se responsabiliza em pagar uma dívida caso a outra pessoa não consiga pagar. Ou seja, Jesus se responsabilizou em pagar uma dívida que não era dele. Essa dívida era nossa, era minha e sua. Ele se fez homem e sofreu como um homem. Jesus poderia ter se livrado daquela situação ali naquele momento de dor. Mas, por amor a mim e a você, ele não desistiu de sua missão. Mesmo que a dor fosse insuportável para ele, ali naquele momento em que ele era homem. Quanto amor, quanta dor sofreu por mim por amor, diz a canção. Uma outra lição que essa frase de Jesus nos dá é que ele orou a palavra. O rei Davi proferiu essas mesmas palavras muito antes de Jesus e as registrou lá no Salmo 22. Isso mostra que Jesus está nos ensinando como a palavra de Deus é útil para nos direcionar em nossas orações e que as expressões das Escrituras podem nos ajudar muito em nossas fraquezas. Olha só o que diz o Salmo 22, versos de 1 a 5. Deus meu, por que me desamparaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Quem será de nós que nunca se sentiu assim como Davi, como se Deus estivesse esquecido de nós? Mas olha só como é que Davi continua a sua oração diante de Deus. Verso 3. Tu, porém, és santo e sentado no teu trono recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos.
Davi, após proferir o seu lamento, ele passa a exaltar a Deus diante da grandeza dele e lembrar dos seus antepassados que, mesmo em meio às lutas, puseram a sua confiança em Deus e não se decepcionaram com isso. Nosso momento atual é de lamento, é de dor, é de preocupação. Talvez estejamos nos sentindo como Jesus ali naquela cruz, abandonado por Deus, ou então como Davi naquele momento. Mas saiba que, como registrou o profeta Isaías no capítulo 49, verso 15, ainda que uma mãe abandone seu filho, Deus jamais se esquecerá de nós. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, confie nesse Deus. Tenho certeza de que você não irá se desiludir por causa disso. Que Deus te abençoe grandemente nesses dias tão difíceis.